Oi, galera forrozeira. Hoje eu vou estar com um convidado especial aqui na live, o Guilherme Akildenser, e a gente vai falar sobre masculinidades em reconstrução. Espero que o pessoal vá entrando aí enquanto eu chamo o Guilherme. Acho que vai ser incrível porque a gente sempre tem aqui no Mulheres que Conduzem mulheres, né, para falar sobre o feminismo. E hoje a gente vai escutar um pouquinho o outro lado, né, como é que os homens estão se sentindo hoje e como é que é reconstruir essa identidade masculina, tendo em vista um mundo menos machista. E o Guilherme tem um trabalho incrível nesse sentido. O pessoal já está entrando, Poderosas do Forró sempre aí com a gente, assistindo as lives, apoiando as mulheres no forró, dando apoio psicológico também, um grupo super forte. Obrigada, Poderosas, por estarem aí, por fazerem esse trabalho lindo dentro do forró, apoiando as mulheres que têm medo de dançar, as professoras de dança. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Maria Flor Oficial está aqui também. Vou chamar o Gui. Vão entrando, me falando se o som tá bom, como é que estão as coisas, como é que estão passando aí o dia de hoje. Já viram muitas lives legais? Cadê você, Gui? Guilherme, você vai entrar com Dança 2 em casa? Vai entrar como Guilherme? E já recebi a solicitação. Agora vamos lá. Eba. Tô te aguardando, Gui, já te chamei. Oi! Oi! Ai, que linda, linda, linda! Ela tá carente hoje, ela tá vindo pra cima de mim. Ai, que delícia! Tô com saudade da minha gatinha que tá lá no sítio dos meus pais também. Ai, nem me diga. Mas ela Se eu ficar fica. sem A minha gatinha fica essa daqui é melhor lá. uma. Tem bastante E espaço, tudo então bem. eu resolvi deixar ela lá no gramado e desapegar. E agora ela fica por lá, eu vejo de vez em quando, mas dá saudade. Dá, porque tem. Não sei a sua, mas a minha é muito hiperativa. Não sei de quem que puxa essas coisas, sabe? Mas ela não para, fica enchendo o saco de todo mundo, corre pra lá e pra cá. Você chama, ela vem. E você até fala, né? Eles são Agora você muito não quer falar, né? sensíveis, né? E super companheiros. Eu acho que tem muita gente aí nessa quarentena que tá, tá tendo a companhia, né, dos bichinhos, e eu acho incrível como eles podem transmitir, assim, essa noção de afeto pra gente, de família também, né? E como eles entendem o que a gente está sentindo. Eu acho muito saudável essa troca aí. E aí, Gui, É, isso é. tô muito feliz da gente estar aqui com o Guilherme Akildenser. É um grande incentivador aí das danças a dois. O Guilherme tem um trabalho incrível com condução compartilhada. E aí, com a reconstrução dessa identidade masculina no mundo de hoje, né? E como eu estava falando antes, a gente sempre traz aqui no Mulheres que Conduzem Mulheres. É a primeira vez que eu trago um homem e não é à toa que eu escolhi o Guilherme para estar aqui, porque ele tem muito a contribuir aí para um mundo mais igualitário.
E Gui, queria que você falasse um pouquinho, assim, você participou de um espetáculo pela Companhia Bis, a desconstrução do macho. Como é que foi isso? Você já trabalhava nesse sentido, nesse caminho, né, das masculinidades em reconstrução? Não? Como que foi o espetáculo? Bom, falando, antes de falar do espetáculo, né, eu queria falar de como eu comecei na dança de salão. Pode Tem falar? esse espaço? Claro, claro. Quando eu comecei, eu estava pensando de como eu comecei na dança de salão, eu comecei bem nesse espaço tradicional, né, porque só tinha uma vertente que eu conhecia. E era mais fácil de você defender quando você conhece só um lado. Mas acaba sendo injusto com os outros lados também, porque existem vários lados, né? E a desconstrução, bom, você falou da Bis, e a Bis, ela entrou de uma maneira muito curiosa na minha vida, porque foi sem querer. A desconstrução do macho dentro da dança de salão é algo que eu já faço há muitos anos, né? Trabalhando desde da arte e educação, mas aí a gente pode falar depois sobre isso daí, né? De quando a gente passou da arte de professor de dança para arte e educação. Aí é uma outra conversa. Mas principalmente quando a gente foi para BIS, foi quando eu fui fazer aula que eu estava querendo fazer alguma coisa diferente e eu namorava uma colombiana na época. Mas antes eu sempre tinha esse viés da desconstrução dos papéis da dança de salão, né? E aí eu fui fazer uma aula de brasilidades, que eu queria me aprofundar dentro dos temas dos ritmos populares brasileiros e para ter mais material histórico e coisas mais assertivas para poder passar para os meus alunos. Então foi no intuito que eu fui fazer essa aula. Aí eu fui fazer o casting, aliás, eu fui fazer o teste, que lá na Escola Livre de Dança, você sabe que precisa ter uma seleção, não é assim, pá, entrei, fiz a inscrição, entrei. Tem que ter um motivo do porquê você estar lá, Gente, né? Escola Livre de E Dança de Santo André é uma grande escola de dança, Escola Livre de Dança que tem aulas incríveis e faz espetáculos incríveis também. Quem puder um dia assistir ou quem quiser participar das aulas, eu super recomendo. gente, a Iris já deu aula, a Ju de Franco já deu aula lá. Já teve você já deu aula lá, Iris? Eu não Não, eu lembro. não. Não, a Juliana Franco, ela deu aula lá também, para uma turma de lá, porque ela tem amizade com um coordenador que é o André Bezerra, que hoje ele é o meu diretor e eu digo que ele é uma das referências que ele desconstruiu esse macho dentro de mim, né? Essa coisa, ele desconstruiu, eu construí um outro. Por isso que o espetáculo, ele usa a referência como... Bom, enfim, já falo mais do espetáculo. Mas como eu entrei lá, foi que eu ia fazer um teste de brasilidades e depois ele me ligou e perguntou se eu não queria fazer parte da companhia de contemporâneo deles. Ou eu escolhi a Brasilidades ou eu ia participar da companhia. Colocando isso na minha semana, eu já tinha a minha escola de dança, que era o Espaço Vibes, né, que hoje ela está fechada. Hoje eu falo que a Vibe está no mundo, Vibe somos nós. O Espaço Vibes fechou por conta da quarentena ou tá parado por conta da quarentena ou você já está em outros projetos e deixou a Vibes? Como é que... Foi foi em outros projetos, porque na verdade começaram a aparecer muitas coisas externas. Um espaço físico te deixa num lugar. Sim. Parece meio óbvio o que eu estou falando, mas quando você tem espaço físico, você congela ali. Porque você não precisa se preocupar, por exemplo, em fazer grandes eventos ou redigir roteiro, porque ao mesmo tempo que você tem que fazer tudo isso em prol de uma sociedade dançante, quando você tem um espaço físico, você também tem que pensar no papel higiênico, você tem que pensar se está faltando café, se a conta de água foi paga também. Você vira administrador, Então, na verdade, né? Aí, exato. E é claro que esse know-how, assim, como administrador de uma empresa, me trouxe para abrir projetos e coordenar grupos. Então, isso me trouxe essa facilidade. Eu não diria que foi fácil, mas é uma facilidade adquirida, digamos assim, né? E voltando lá na BIS, e aí eu participei dessa companhia de contemporâneo, que me modificou muito eu como pessoa. Eu já tenho trabalhado com arte e educação desde 2012, e quando foi em 2016, 17, quando entrei na companhia de contemporâneo, eu ainda vi que eu ainda tinha o machismo dentro de mim. E todos nós temos.
mas como que ainda tinha falas, ou tinha, são coisas assim que, nomenclaturas que falam, nossa, fazer eu repensar. E todos os ensaios, o nosso diretor, o André Bezerra, ele questionava esse lugar, fala, que lugar que você tá? Será que é isso mesmo? Porque a dança de salão é assim. Por isso que na dança de salão a gente não vai muito, porque não tem aquele lance do pensamento e tal, né? E a desconstrução do macho, foi para mim uma virada de chave para trazer mais materiais para a dança de salão. Porque eu acho que a dança de salão ela precisa desses materiais de outras danças para compor. Por exemplo, o cênico, eles bebem da fonte do balé, do jazz, do contemporâneo, de outras danças para compor, para a cênica. E eu acho que para o nosso discurso a gente também tem que beber de outras fontes. Jornais, estudos políticos, no meu caso, dança contemporânea, da companhia, e para vir até aqui. E essa desconstrução do macho foi onde eu bebi dessa fonte também para desconstruir dentro da dança de salão. E esse espetáculo, o nome dele é Como entre parênteses, construir um macho. Ou seja, você está... E é uma pergunta, porque ela não é algo que você... Não é uma resposta, é uma pergunta. Como desconstruir um macho ou como construir um macho? Porque a partir do momento que você desconstrói, você tem que construir alguma coisa. Ou você pode construir alguma coisa, ou nada também seja uma escolha. Mas nesse caso, a gente está desconstruindo e construindo uma outra coisa, ou a gente está construindo e desconstruindo outra coisa. Então essa questão que aparece no espetáculo e permeia o tempo todo, que ele veio de de um manifesto que se chama Homens Libertem-se. Já ouviu falar, Iris? Não. É um manifesto fantástico que surgiu, se eu não me engano, em Los Angeles, que todos os artistas, que teve uma potência muito grande, que reverberou no mundo inteiro, até hoje existe, mas hoje não tem aquela potência igual tinha antes, mas entrou quase todos os artistas do mundo inteiro falando desse lugar, homem, hétero, que também é sensível, é frágil, e como a gente sofre também nesse mundo machista, e da importância da gente falar sobre machismo em todas as classes, seja LGBT, mulher, homem também. E eu sinto que vocês, mulheres, e o LGBT estão muito além de nós homens. Muito além, vocês estão muito adiante. Muito adiante. Eu estava conversando, eu falei, gente, vamos juntar homens para falar sobre as nossas fragilidades? Temos um grupo de 4 pessoas. Tem pouca gente, então, tem poucos homens que abrem esse espaço ou que têm consciência de que é necessário, né, esse diálogo, principalmente com os feminismos que estão acontecendo também, né? O diálogo entre vocês, né, para ressignificar, eu acho que talvez, o que é ser homem hoje, nesses tempos, né? E falar de como vocês se sentem, e não sei, você tem mais a me dizer, mas eu acho que também para dialogar com tantos movimentos feministas que tem, porque eu acho que a ideia do feminismo é que a gente não fique só entre mulheres, é que vá para o mundo e que a gente consiga uma horizontalidade dentro do mundo. Então, o diálogo é importante, né, entre todos os gêneros. Gui, o que você acha, assim, alguma situação que você passou nesse espetáculo que você acha que você se desconstruiu, se reviu? Você lembra de algum exemplo? Sim, encostar o pau no outro. Como é que foi isso para você? Foi diferente. Mas como a gente já tinha uma consciência, a gente estava falando sobre o abraço verdadeiro. Que o abraço verdadeiro não tem pudor de encostar todas as partes do corpo. Se é um corpo, você faria isso, né? A gente não fica assim, não teria medo. Uma troca de energia, né? Tanto que se você pensa porque foi consagrado, foi sagrado as genitárias, as partes baixas dos seres humanos. Ele começou a ser sagrado, e quando um tempo ele passou de ser sagrado, de repente ele começou a ser pagão, pelas aulas, né, que eu tive com a Ju também, ela explicando sobre isso, e a partir do momento que ele foi pagão, começou a criar um distanciamento sinestésico do corpo muito grande, que a partir do momento que você só usa para aquilo, e você acha que não pode encostar perna com perna,
corpo com corpo, independente de homem e mulher, mas pensar como seres humanos, falar, é algo do corpo, como que você vai fazer? É tipo, eu fico pensando uma analogia com comida, né? A comida nunca tem gosto duas vezes. Só que a segunda vez, você pode limpar. Faz bem? Não, mas dá para limpar. Tem nojo? Saiu do corpo. É natural. É como se fosse um dedo, é uma parte do corpo, é uma unha, é uma sobrancelha. Então, hoje eu já levo essa desconstrução, ele foi para esse lugar de... Isso é um exemplo, né? Que foi no Um ótimo processo, que era do exemplo. abraço, que ele falava, por que você não me abraça de verdade? Que era o meu diretor e o intérprete naquele momento, né? Que inclusive ser diretor e intérprete, eu vendo ele, foi algo muito pesado. E eu achei muito incrível, assim, quando ele falou, por que você não me abraça de verdade? E detalhe, a dança de salão, o nosso estudo é o abraço. É o que diferencia as outras danças, é o abraço. Eu falei, nossa, balançou comigo, porque eu falei, eu não sei abraçar de verdade. Eu Ele que falou, sou meu, da eu dança sinto de salão, tudo. E eu sou da dança de salão e estudei isso. E eu fiquei super na reflexão de que nós aprendemos a abraçar da cintura para cima. Então, nós não abraçamos da cintura para baixo. Então, o que é um abraço? Abraço que envolve o corpo todo? Por que tem problema com o corpo? Né? Porque a única forma de eu abraçar alguém encostando as partes erógenas ou as mais erógenas de um ser humano tem que ser quando ela está de costas para mim, quando ela não está me vendo direito, né? Seria esses os questionamentos que me levou. Então foi a partir daí não. Sendo outros exercícios, uma das questões que me levou muito nessa desconstrução. Eu falei, nossa, realmente, os abraços, eles não são verdadeiros. Existe uma parte sagrada que é embaixo da nossa cintura, que é quase imaculada de não encostar, né? Esse pudor tão grande. E quando encosta a pessoa, ela fica intimidada. E quando você fala que tá tudo bem, e você fala muito obrigado, foi uma sensação boa, e não sexual, e sim carinhosa, aí começa, eu percebi de maneira sinestésica, ou do toque, que foi caindo essas armaduras, né? E isso foi um dos exemplos. E outro foi quando a gente estava falando sobre a cultura oriental. Eu não sei se você sabe, Iris, mas a cultura oriental ela tem vários paradigmas em relação a homem e mulher. Um exemplo assim foi que desde a adolescência eu pegava na mão da pessoa que estava comigo no relacionamento e andava. Só que eu sempre andava na frente. E a pessoa me puxava e falava, você está com pressa? Eu sei que a gente está com pressa alguns dias, mas não é todo dia. E aí ele falou que no Japão existem muitas coisas machistas que a gente não percebe. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Por exemplo, no nascer do sol, quase todos os empregos do Japão, aliás, as casas eram posicionadas estrategicamente no pôr, e no nascer e no pôr do sol. Então, normalmente, qual que era a tradição? Qual que era o costume da época? Principalmente que eu sou descendente da ilha de Okinawa, que é uma ilha bem tradicional de lá, e, enfim, tem uns conceitos históricos e, inclusive, tem mulheres lá muito fortes, que existiu uma determinada época que os homens ficavam em casa cuidando das crianças e as mulheres saíam para trabalhar. olha que Mas interessante. isso daí é uma outra questão, é uma outra história, é outros estudos. Mas, assim, o fato é que eu andava na frente porque dentro do meu sangue, dentro do meu DNA, que eu não sabia explicar o porquê, me dava vontade de ir à frente. E por quê? E aí eu fui pesquisando que quando ia se trabalhar, o homem indicava o caminho no nascer do sol, então ele ficava de frente para o sol caminhando para o trabalho, e a mulher ficava 10 passos atrás, com os olhos para a sombra dele. Olha só. Então, sempre atrás, porque ele desenhava o caminho e ela era a sombra, andando de cabeça baixa, porque era muito ruim ela olhar para outras pessoas que era comparada à traição. Para você ter uma ideia, existe um filme que se chama O Último Samurai, ele é bem conhecido. É lindo o Existem filme. alguns resquícios daquele lugar que você vê, por exemplo, mesmo ser contra, porque o cara matou o marido da mulher, o chefe mandou ela, você vai acolher essa pessoa que matou o seu marido, feliz,
E aí, lógico, no final eles romantizaram, que eles colocou um romance lá nos dois. Mas a princípio foi totalmente contra as vontades sentimentais dela. Então, tipo, você vai acolher ele porque eu quero. Então, só é uma leitura, mas quem quiser ir para esse olhar, você também consegue encontrar um outro viés dentro desse filme também, que foram algumas respostas que eu encontrei. E a partir daí eu comecei a reparar que lá na casa dos meus avós era muito assim, a família, as mulheres na cozinha e os homens na sala conversando. Não é E só, sempre existia essa não é só separação. na família dos seus avós, não. Acho que na maioria das famílias ainda é assim. Ai, meu Deus. Só que assim, eu sou ex-gordinho. Eu pesei 132 quilos, ou Uau! seja, eu tirei uma pessoa de mim e coloquei do lado. Mas assim, eu gostava muito de comer. Então, aonde que eu ficava? Na cozinha. Como na mesa eram os homens mais velhos, eles falavam um dialeto japonês que se chamava o Chinanchu, que é um dialeto lá de Okinawa. Não é Nihongo, não é japonês do Japão, é tipo um japonês diferente, como se fosse Brasil e Portugal. Duas línguas, dois portugueses diferentes, né? Então, eu não entendi o que eles falavam. Isso que se tornou exclusivo, depois virou exclusão mesmo. Que os mais velhos, lógico, né, começaram a morrer e tal, e muitas coisas da história começaram a se desaparecer. Enfim, e aí eu comecei a refletir muito nesse espaço de macho dentro da minha cultura japonesa, né? E eu percebi que a dança ela reverbera isso, o meu corpo ele também é isso, e o tempo todo eu tenho que me policiar. Pelo histórico, né? Não tem aquele lance de falar, se você tem histórico de câncer, é provável que você vai ter. Então, a nossa histórica genética, ela continua sempre passando de geração em geração, que são as histórias não faladas, mas aquelas que você nasceu com informação do seu antepassado, né? Que é a soma do homem, da mulher, que aí nasce a criança. Então aí é um outro caminho. Nossa, gente da Argentina entrando aqui. Oi, Tem, Suri! tem várias Queria agradecer, pessoas. né? Tem várias pessoas da Argentina aí. A Miriam, que está sempre aqui no Mulheres que Conduzem, que é uma grande incentivadora do forró lá na Argentina, está por aí. A Isabela Bianco Olha, também. a Isa Bianca, eu só queria falar um trabalho legal dela, porque assim, hoje a gente fala muito do forró na balada, forró em aula. E eu acho que ela e o Gui, eles estão fazendo um estudo do forró para a cena, para o palco, que é um trabalho muito interessante, que eles pegam todas as culturas, né? Pega desde o maxixe, frevo, e eu gosto muito do trabalho dele voltado para o forró. Enfim, é mais um lance que eu falei. É legal a gente divulgar esses espaços, né, dessa galera desses estudos diferenciados. É, Então, ô Iris, O Gui ah, Rienzi e a Isabela têm um trabalho muito bacana, gente, de fazer pesquisa das danças populares, né, aí do forró vivido aí nas comunidades, do forró vindo do Nordeste, e trazer isso para o palco. É muito bonito o trabalho que eles fazem. E procurem, lá na Tangará, né? Ô Gui, exato. você falou uma coisa muito legal e que um tema que eu costumo abordar sempre, principalmente nas aulas, é que a gente vive o corpo de maneira não natural, né? A gente sexualiza muito o corpo e objetifica o corpo e sempre enxerga o corpo como um instrumento sexual e nada mais. E eu achei muito interessante a sua fala, né? Com relação às partes íntimas, da gente, principalmente as partes íntimas, da gente ainda ter tanto pudor, né? Desse toque no abraço na hora da dança e de como isso é forte, difícil e como eu venho nas minhas aulas, como a gente reflete muito, como as mulheres vêm trazer essa dificuldade também, né? De encostar no corpo dos homens, como isso é difícil, porque no metrô, por exemplo, a gente pede desculpa se encosta no outro.
né? Então, eu acho que principalmente nas cidades mais frias, como São Paulo, acho que o Nordeste é bastante diferente com relação a isso, né? Mas a gente, essa não naturalidade de se tocar, de viver o corpo, e essa coisa que a gente tem de direcionar o corpo só para o sexual, ela causa mais estupros, né? Mais objetificação do corpo da mulher, uma porção de problemas que são bastante perigosos. Então, eu acho incrível você ter compartilhado essa experiência aqui. E o que eu fiquei pensando, Iris, posso falar? claro. Essa é a primeira vez que eu estou falando isso para a rede. Uau! Eu falei que eu queria gravar um vídeo falando sobre isso, né? Mas eu ainda não teve tempo, eu não tive tempo de fazer. E quando você falou, eu falei, nossa, essa é a melhor oportunidade. E uma coisa que eu posso confessar, assim, desde a desconstrução do macho, né? E eu acho que a desconstrução está em cima. E tem uma coisa embaixo que é uma coisa bem simples. Que quando a partir do momento que você limpa o seu banheiro, você percebe que o seu instrumento faz mais sentido você fazer xixi sentado do que de pé. Porque você suja todo um campo. Aí eu falo, gente do céu, quando você limpa assim a privada, você como homem, você limpa ela e você só faz de pé, você percebe que tem um campo em volta que você fala, ai, que nojo. Aí quando você faz sentado, você fala, ó, oh, não tem isso. Eu percebi, é uma leitura que eu tive, não foi nem por eu ser homem ou estudo do machismo, foi por higiene mesmo. Foi um lance de falar, nossa, que nojo. Quando toda vez que eu faço em pé, suja tudo. É um campo do banheiro, não é só ali. E é interessante. Enfim, eu queria colocar esse adendo, porque eu acho que esse foi uma mudança de hábito que eu me admiti, mas também foi muito lindo por higiene, sabe? Foi uma questão de higiene e praticidade, né? Eu falei, gente, eu acho que não, ninguém tem que fazer de pé. Todo mundo tem que fazer sentado ou de cócoras, como na Índia. Eu acho que tem muito essa coisa do homem marcar território, né? Fazendo xixi de pé. Eu não sei como você vê isso, mas me vem essa imagem na cabeça. Ai, mas fecha parênteses, que senão a gente já vai para outro lugar. É Mas esse verdade. daí foi, eu acho que algo assim, é uma coisa, é uma vírgula, mas é que eu acho que faz a gente repensar nas coisas, né? E de repente eu abro no Facebook uma matéria que fala a respeito exatamente disso que eu compartilhei no meu Facebook. A respeito da lógica de fazer sentado e não de pé. Mas é interessante essa atitude que você tem de estar sempre repensando os seus hábitos, né? E o que é ser homem? Como às vezes a gente, por um ato diário, né, fazer xixi, a gente nem percebe o que aquilo significa. Eu acho muito legal que você está sempre refletindo, né, sobre suas atitudes. Eu acho que assim, quando a gente reflete, a gente tem a oportunidade de se transformar, né? E de transformar o mundo. Se a gente está se transformando e evoluindo, a gente pode transformar o mundo, porque quem está em volta está se inspirando, observando. E aí, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que o começo dessa pergunta já está até respondido por essas questões que você acabou de falar, que seriam quais são as estratégias, né, para a gente incluir mais homens que queiram refletir sobre as masculinidades e que queiram entender o homem no contemporâneo como um ser que pode sentir, como um ser que não está engessado nessas raízes ancestrais do patriarcado, né? Quais são as estratégias que você acha para desconstruir o macho, além dessas que você falou, e reconstruir? Bom, primeiro, chamar não, né? Dar um oi aqui pro Alisson, lindo, a gente conversa ainda várias vezes, inclusive sobre essa desconstrução. O Branca Santilli, ele me ajudou muito nos meus estudos dentro da dança de salão, então, oi gente, eu acho legal a gente reconhecer também a história, né?
das pessoas que fizeram bem pra gente. Com certeza. Iris, bom, falando sobre, eu vou falar sobre a minha realidade, que não não pode ser uma única verdade, mas é o que tem me ajudado, né? É, antigamente, aliás, antigamente não, até hoje eu sou muito sonhador, e a gente pensa em sonhar como que a gente pode transformar o mundo num lugar mais justo, mas eu reparei que isso algo muito nobre, mas se não tiver algo racional, é difícil passar da sua cabeça para os outros. Porque a sua cabeça é tudo claro. Agora, para o outro, não é. Por exemplo, se eu falar, olha, Iris, você sabia que todo japonês passa por isso, 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 isso? Então, eu acho que ninguém pode fazer isso. Você fala, pera, eu sou mulher, meu cabelo é verde, eu sou branca, eu não sou japonesa. E agora? Como que eu me balanceio com isso? Mas eu posso passar, por exemplo... Oi, Karina Guedes, tudo bom? Karina, professora de teatro maravilhosa. Mas falando sobre a desconstrução, eu posso, ao invés de... Primeiro, para as pessoas entenderem, elas precisam saber da urgência. E como todos nós sabemos, esse estado homem é um estado de privilegiado, né? Então, seu estado privilegiado tem muitas coisas que não acontecem no nosso dia a dia, mas eu defendo. E uma das coisas que eu reflito muito em relação a isso é saber sobre dados, porque poucos homens falam sobre as fragilidades, falam sobre os encaminhamentos, mas como eles falam, é frágil, por um motivo histórico, eles acham que isso daí, fragilidade, vira homem. Então, existe muito essa frase, né? Uma das coisas que eu sou muito agradecido aos meus pais é nunca ter escutado essa palavra, seja homem, Guilherme. Eu sempre ouvi a palavra, seja você. Então, isso foi o que me tornou a pessoa que eu sou. Então, não preciso ter uma montagem de um homem estereotipado para falar, é isso que é o homem, porque eu posso ver em tudo quanto é lugar, desde a TV, internet, balada topzeira, academia, em uma série de lugares. Então, o que é esse homem, né? Então, ao invés de mostrar o que é ser esse homem, talvez eu possa mostrar alguns dados prejudiciais. E um deles é, por exemplo, todo mundo já ouviu falar que existem mais mulheres do que homens. E veja o número de viúvas com viúvos. Quantos existem? E a maioria desses homens que morrem, eles morrem em média entre 60 a 70 anos, mas com um corpo de 80, 90. E aquela mulher que está do lado dele sempre está saindo para o Sesc, fazendo uma caminhada na praça, sempre chorando, sempre falando o que pensa. Às vezes o cara fala, ai, a mulher é chata, né? E ela vai viver mais que ele. Então, assim, essa coisa de você esconder também o que você pensa, esconder seu sentimento, esconder essas suas fragilidades, as suas questões, ao invés de você falar seja homem, por que não seja humano? Né? Vamos dialogar como humanos. Quais são as suas questões? O que é que você quer conversar comigo? Então, quando você mostra em dados para as pessoas que o machismo ele torna a pessoa incomunicável, forte até demais, inalcançável, né? Coisa que quando você fica forte demais, ninguém te alcança, ninguém fica perto de você, né? Essa força que você tem de tipo, eu sou o macho alfa, que ninguém vai chegar perto de você e todo mundo vai passar a temer. Então, quais são as pessoas que vão cooperar com você e não vai trabalhar para você? Então, quando você coopera, você está de coração. Quando você trabalha, você está lá com uma certa obrigação. Então, como que isso serve, sabe? Então, é tudo isso que faz refletir. Então, por exemplo, quantas pessoas adoecem? Quais que são os coletivos masculinos que mais adoecem por questões... queda de cabelo. O estresse cai o cabelo. É eficiente. Quantos homens carecas e quantas mulheres carecas? E eles usam a desculpa da genética, né? Mas será que a desculpa da genética pode ajudar? A genética ajuda. Mas será que não tem algo mais embaixo que fala, a genética está te deixando careca. Mas se você se estressa menos, vai te deixar menos careca, porque mulher também fica careca por estresse. Mas olha o quanto elas falam, quanto elas mesmo falam, elas são cri-cri. Que sejam cri-cri e que nós sejamos cri-cri também. Que a gente fala, porque as nossas pressões psicológicas, eu, homem, são muito grandes em falar, você tem que ser forte,
você tem que o tempo todo estar a razão, você tem que coordenar, você precisa... É sempre essa frase, eu falo, gente, eu quero chorar, eu quero abraçar, quero dizer meu amigo que eu amo, eu quero abraçar meu amigo e falar, sabe, cara, oh, eu amo você, oh, eu gostaria de discutir com você, nossa, sei lá, não sei, que ele, hoje que são taxados de temas femininos, né, fala que é temas de mulheres, eu falo, podia ser tema para todo mundo. Ia ser ótimo eu falar, ô, se eu fizesse a barba, será que como seria encostar no rosto da outra pessoa? Ah, como que é a sua experiência? A gente não tem trocas de experiências sexuais, não temos. A nossa única referência de buscas é nesse mercado pornô, que é muito errôneo ainda. É um lugar que você fala, uau, como que você desconstrói esse lugar, né, que é construído através do patriarcado, mas olha as nossas referências como elas são. É o tempo todo gritaria, é o tempo todo o rosto e o corpo só de um lado, o outro não. Então, eu acho que a transformação é mostrar as coisas ruins que acontecem quando você não põe os seus sentimentos para fora, quando você não põe a sua opinião. Então, a partir do momento que você não sabe se comunicar, você não sabe o que é que está te fazendo mal. Porque quando você tem poucas informações, só aquilo é verdade. Então, para mim, né? Claro, essa é a minha verdade, veja bem. Não é a verdade universal. Mas eu acredito muito que quando as pessoas elas aprendem a se comunicar, o mundo ele fica cada vez melhor. Eu não acho que os homens eles se comunicam bem. Não acho. E ultimamente, se você for ver, os homens eles estão falando o quê? A respeito de quê? Ah, produtividade, vamos produzir, vamos ter certeza. Então é sobre coaching, é sobre, vai lá, liderança. Aí eu falo, ai gente, que cansaço. Vamos falar sobre como abraçar é gostoso. Nossa, Vamos falar sobre como o seu sorriso é bonito. Hoje em dia, eu acho muito curioso que ultimamente eu tenho visto o nascer do sol e o pôr do sol também. Então isso e me faz me emocionar, chorar. E hoje eu estou conseguindo ter um ciclo de amigos, por exemplo, hoje eu tenho poucos amigos e a gente fala sobre esse tipo de fragilidades. Fala, nossa, cara, seu sorriso tá mó bonito. Falei, nossa, como eu queria ter um olho igual ao seu. Ele é bonito pra caramba. Sabe, essas coisas que são carinhosas e existe um universo de mulher é muito mais presente. Fala, nossa, gata, como você tá gostosa hoje. Se eu falo pro meu amigo, falei, nossa, cara, como você tá gostoso hoje. Se eu falo isso na rua, é um outro viés, né? E só para fechar, eu acredito muito que quando você se comunica de uma maneira de coração aberto e sabendo ser honesto e no tempo certo, eu acho que isso melhora. Se nós homens a gente tivesse mais ferramentas de como interpretar os nossos sentimentos, a gente talvez ia até brigar menos. Porque a gente briga, o grito ele serve para quem não sabe o que está falando direito. E quando existem muitas informações controversas, o grito ele serve para falar, vocês não estão me entendendo. Então, quando você grita assim, e quando a pessoa, no caso nós homens, a gente fala, seja homem, não chore e tal, você guarda aquilo e você não sabe como se comunicar com aquilo, e aquilo reverbera, reverbera, isso vira uma doença que, anos e anos, aquilo vai ficar dentro da gente. E isso adoece, né? Está comprovado que isso deixa a gente doente. A mágoa dá câncer, o estresse dá câncer, a depressão também. Mas, assim, hoje está crescendo o número de homens e espero que a gente consiga se comunicar melhor. E nesse grupo que só temos 4 pessoas, por enquanto, né, que é eu, o Samuel Samuels, lá de BH, o Leonardo, se eu não me engano, ele é lá do Sul, e eu tenho, quem mais? Eu acho que é o Marcelo, que é lá de Salvador, e o Abner Cipriano também, que ele, se eu não me engano, é de Curitiba. Então, assim, hoje a gente se encontrou porque a gente percebeu, nossa, as nossas amizades verdadeiras estão sendo com mulheres e as gays, né? Então, e eu sou muito feliz por isso, mas eu falei, e os homens, assim, que eu tinha amizade, o que é que aconteceram? Né? E eles falaram,
Ah, é estranho falar sobre isso. Ô, Iris, tem uma coisa aqui que o Branca falou, né? Que ele falou, eu sou cri-cri, não. Eu sou cri-cri. Não mudou, não. Cai o meu cabelo, viu, Japa? Então, Eu o acho. Branca, Pode falar. ele é um dos melhores professores assim que eu conheci, né? Em relação a saber também brincar com o mercado. Ele sabe o papel dele, ele passa uma super aula, é, e eu acredito que, assim, apesar dele ser cri-cri, ele está entrando aos poucos nos questionamentos. E ele sabe o lugar dele e ele muda do jeito dele. E eu acho muito lindo, porque, assim, respeitar que esses professores old school, eles estão vendo outros olhares, senão eles não estariam, por exemplo, nessas lives ou em algumas campanhas. Fala, o que está rolando? E é isso, fecha aspas aí. Ah, eu fico muito feliz com a sua fala. E hoje de manhã eu estava até conversando aqui com o Evandro, né, de um texto que eu escrevi na Contemporartes. É uma revista aí da UFABC, que fala que o sentir, assim como outras qualidades do ser humano, na nossa sociedade racional de herança iluminista, foi relegado à mulher. Então, quando a mulher expressa o sentir, ela é julgada como louca, né? Ah, sua louca! Você também. Então, a mulher ficou relegada a ela, mas ela também é condenada por sentir. Ah, ela tá de TPM, ah, ela tá louca, né? Quando expressa a emoção de forma forte e tal. Então, eu acho que o homem ele acaba sendo também afetado por isso, né? Porque ele guarda os sentimentos, mas a mulher também, porque ela é considerada louca, porque o sentir ficou todo para ela dar conta, o sentir da humanidade. Então, se a gente dividir isso, eu acho que vai ser muito construtivo, porque eu acho que quando a gente guarda o sentir, como você falou, a gente deixa de se comunicar e deixa de viver uma parte do ser humano. Nossa sociedade é muito racional e muito lado A. Eu só posso ser forte. E eu acho que para a mulher também é assim, apesar de ser menos do que para os homens. A gente também tem vergonha de falar que está Ah, eu discordo deprimido. disso. Oi. Eu discordo, mas já falo sobre isso. Eu acho que as mulheres também têm vergonha de falar que estão deprimidas, têm vergonha de falar do barraco que elas fizeram ontem, também são julgadas por sentir demais, né? E também é esperado que a mulher seja forte, porque nós estamos numa sociedade patriarcal, então é esperado que ela tenha a atitude do macho, que é ser forte, que é o que foi relegado ao macho. Mas todos nós somos fortes e frágeis, né? E o que eu falo sempre é que quando a gente expõe a nossa fragilidade e a nossa inteireza, né, que é ser forte e frágil, a gente, na verdade, está sendo grande e está sendo forte de verdade. Eu não sei, é mais ou menos por aí, eu não quero, mas comente para a gente depois, ó, temos 15 minutos. Ah, então, peraí, deixa eu só falar aqui sobre a Carla. Obrigado, Carla, que bom que serviu para você nesse momento, essa live. A nossa importância é que a gente quer divulgar essas notícias, essas novas leituras para frente. E sobre a Carol, o silêncio dos homens, eu já passaram esse estudo para mim, eu vou dar uma olhada nele É também, ótimo. porque dentro ele então já me falaram muito dele, eu tenho que assistir, fazer a lição de casa também, A gente né? pode Inclusive, se você assistir e depois fazer uma live sobre ele. O que você acha? Inclusive com a Carolete, ela também pode comentar nessas lives, né? Que se ela já leu sobre isso, eu acho muito importante. O Tangará, claro, né? Tangará é o estudo cênico do forró. Lindos, maravilhosos. Outra coisa que falou, Branca, que falou não muda, eu falei, cara, você muda. Só não percebe, mas a gente muda. O Alisson lindo, que bom que você concorda, e tamo junto nessa correria, né? E sim, Carol, os sentimentos eles causam sintomas sintossomáticos, psicossomáticos muito, muito.
E eu confesso que de uns tempos para cá eu tenho vivido mais leve por eu conseguir ter falado a respeito em relação aos meus sentimentos, né? Então, ô Iris, Gui, sobre você falou de... é, eu queria que você comentasse aí minha fala, porque você está com várias ideias na cabeça. E aí eu vou fazer um fechamento para a gente direcionar para outro lado. Porque senão não vai dar pra... A gente vai ter que Fechou. abrir a segunda aula. Ai, ia ser maravilhoso. Porque é a primeira vez que eu estou abrindo esse tema para vocês, para dança de salão, e eu sinto que eu fui ótimo em ter sido convidado por você para fazer isso. Então, você me deu coragem, Iris. Muito obrigado por me Obrigada a entrevistar, que eu você. sempre fiquei desse lado de, gente, me dá informação. E agora você está pedindo que eu passe a informação. E eu sempre acho que eu tenho que estudar muito mais, né? Então, passar o pouco que eu sei, eu estou me sentindo muito feliz por isso. Ai, e muito emocionado. E bom, a questão que você tinha falado, de novo, repete, esqueci. Não, eu comentei, né, sobre o sentir ficar relegado à mulher, que a gente tem uma sociedade muito com uma herança iluminista, racional, e que do ser forte é esperado de todo mundo, mais dos homens, mas é esperado das mulheres também, né? A gente tem dificuldade de expor as fragilidades e isso deixa a comunicação truncada, como você falou. Perfeito. É, antes de continuar, eu queria só propor aqui, o pessoal está falando para a gente abrir outra live. Não sei, Iris. Eu acho que a gente pode fazer uma barganha aí. Se a gente tiver 10 joinhas ou 10 curtidinhas assim, a gente pode abrir, né? Que tal? Se o público Eu pede, tem que ser bastante gente, Aí eu né? acho que a gente pode fazer uma parte 2 na semana que vem. O que que você acha? E aí Melhor a gente vai ainda. pensar num tema incrível e vocês que estão assistindo vão sugerir perguntas e temas. Porque o Guilherme, gente, ele tem muita coisa para contar nesse sentido. Eu acho que a troca é importante, né? Para a gente não ficar aqui fechado só nas mulheres. Eu acho imprescindível ter essas conversas e está sendo incrível. Obrigada por você ter aceitado, Gui. Ó, bom, agora vou falando do seu assunto, Iris. Quando você fala de força, eu fico muito pensativo no que é força, né? Eu acho que primeiro é saber o que é força para cada um. Porque, por exemplo, se eu sou o cara mais forte da turma, mas você, Iris, mulher, você consegue passar a comunicação e você fala tudo o que você pensa, então a sua carga emocional é mais leve. E de repente eu morro mais cedo porque eu estou carregando muito estresse. E você continua vivendo até mais longe, com mais longevidade e mais tempo com qualidade do que eu, quem foi o mais forte? Ou senão, eu sempre defendi uma ideia a ferro e fogo. Eu falo, é essa a minha ideia, não mudo, eu sou o melhor disso. E aí, lembra que quando você é o melhor disso, você sempre vai se encontrar sozinho. Porque não tem com quem você compartilhar. Que Porque não tem triste, alguém né? do seu lado que está ali com você e você fala. Aliás, você fala não, você conversa. Porque quando você pensa, eu quero só falar, não importa a opinião do outro. Agora, quando você fala, eu quero conversar, pode vir uma opinião contrária, igual teve agora. Eu falo, eu discordo desse conceito de força, mulher forte, porque eu acho que vocês são muito mais fortes que a gente. O meu apelo hoje é porque o homem não é tão articulado, ele não é forte o suficiente. A gente não tem essa força. Falar sobre fragilidade, falar sobre sexo, falar sobre partes do corpo que agradam no outro. Vocês mulheres falam o tempo todo, falam, nossa, que cabelo bonito, que maquiagem linda. Então, o tempo todo, vocês têm essa ciclicidade de vocês poderem se moldar no dia a dia. O homem é sempre aquele formato. Você já reparou? Cabelo para trás, curto, ou se não sempre o coque, mas sempre do mesmo jeito, nunca de outro jeito. Vocês pintam, vocês renovam, então o tempo todo vocês estão muito atualizados no diálogo umas com as outras, com você e para com a outra pessoa. Eu não sinto que nós homens estamos na atualidade. Isso me faz eu me fragilizar e até perguntar para você,
qual é o sentido da força? Sendo que vocês passam por uma série de coisas sociais e vocês aguentam muita coisa. Dores físicas. A dor do parto fala que é uma das piores dores do mundo. E todas as mulheres passam. Eu, homem, eu nunca vou passar com isso. Então, eu posso ser mais fraco que você em requisito dor. Quando tem gripe, o cabra normalmente fica deitado. A mulher ainda levanta e faz comida para a família e depois volta, dá comida para o bebê e volta para a cama para descansar com o bebê do lado ainda. E preocupado se ela não vai passar gripe para ele. Então, quando alguém fala força, o que é força? O que é esse lugar de força que fala que o macho alfa traz? Qual que é a potência dele? Então, são essas reflexões que me traz quando alguém fala qual que é a força. Hoje, eu prefiro usar... esse daí é um ponto, né? Hoje eu prefiro falar adaptação. Adaptação, comunicação, conversa. Quando eu falo de conversa, fica muito mais tranquilo. Eu falo, Iris, vamos conversar. Porque quando eu falo, Iris, eu quero falar. Significa que eu não quero me importar com a sua opinião, eu só quero falar. Eu quero me expressar. Agora, quando eu quero conversar, existe até a chance de ter uma opinião contra a minha. E tá tudo bem. Porque quando eu aceitei conversa, eu sei que vai ter um outro contraponto. Então, hoje, quando eu falo de comunicação, quando eu falo de articulações, eu sinto muita falta desse lance da comunicação. E quando a gente fala de força, vocês mulheres estão muito mais fortes se for falar disso. Agora, se for passar para o meu linguajar, Guilherme Aquil, eu falo que as mulheres elas estão muito mais habituadas, o LGBT, estão muito mais adaptadas ao mundo contemporâneo, a como transitar entre ele, de uma maneira que, assim, historicamente, vocês são incríveis, vocês passam por uma série de coisas diárias, depilar a perna, abusos no metrô, e mesmo assim, tipo, você tem que ser bonita, aí existe aquela molestada, tipo, o escroto, ele passa a mão e fala, ah, mas você tá muito gostosa. Então, ela pensa, eu tenho que ser bonita, mas se eu sou bonita demais eu atraio isso, então eu sou a culpada disso, e não, é por causa de um conceito social. Então, olha só, esse parafuso psicológico de informações, que aí eu falo, quem é mais forte? Eu me sinto muito fraco dentro desse mundo, sabe? Eu não tenho tantas ferramentas, eu não passei por tantas coisas para falar a verdade, de tipo, ser mulher é isso. E o meu discurso não chega nesse lugar. O meu lugar, eu acho que está nesses homens que falam, gente, eu acho que eu tô querendo chorar, vamos se encontrar para a gente trocar uma ideia, porque existiram muitas coisas que passaram por mim. Tipo, chegou uma mulher e falou que meu beijo não era gostoso. Por quê? Como que você beija, cara? Sabe, não tem coisas simples, trocas simples com amigos verdadeiros que pode falar. E quando fala que é o melhor amigo, normalmente é sempre no bom momento, é sempre no churrasco. E quando ele fala, é sempre aquele abraço distante, né? Não é aquele negócio que fala, meu, você é lindo, você é inteligente, você é forte, você vai conseguir passar. Eu só escutei essas falas de mulheres e dos meus amigos LGBTs. E eu falei, eu não tenho amigo hétero que pode me dar esse apoio também? Não existe, sabe? E aí eu comecei nessas reflexões. Então, bom, espero foi esse comentário, né, para não prolongar, para a gente não ir dialogando mais, para deixar mais conteúdo para depois. Mas eu acho que, Gui. Mas eu acho que tem muita coisa aí. A conversa está incrível e o Gui, ele tem muitas janelas que ele vai abrindo, né? Então ele vai abrindo temas e tudo que ele fala é interessante, assim, daria uma live inteira. E eu tenho muitas perguntas para fazer, então a gente vai precisar fazer outra live depois. Eu acho que é melhor marcar até do final de semana, viu? Porque aí dá para marcar duas. Gente, já segmento. A gente vai marcar outra live, mas eu queria agradecer muito o Gui de estar aqui e dizer que o Gui foi um grande incentivador para eu começar a trabalhar online aqui na quarentena, porque eu tenho muito medo da tecnologia. Eu acho que de outro mundo, porque eu ainda sou do mundo dos livros até, eu detesto ler no computador,
Eu até para ver vídeo, eu falo, ai, vídeo, não sei, eu vou ler um livro. Então, tá me inteirando aqui, dar aula na frente das câmeras, o Gui me deu um super incentivo, foi a partir de uma iniciativa do Gui, me chamando para uma aula, que eu tomei a coragem de dar aulas pelas redes, de começar a fazer lives. Eu gosto muito de entrevistar as pessoas, mas eu fazia isso no tete-a-tete, né, no presencial. E o Gui é o responsável por eu estar aqui. E ele não fez isso só comigo, ele faz isso com muita gente. Ele é uma pessoa incrível, de muita humanidade, e eu acho que o Gui transforma o mundo com a dança, sabe? Não só por ele ter esse estudo com a dança compartilhada, mas porque ele é um ser humano incrível que passa a humanidade, acho que através dos trabalhos dele. E ele me chamou para participar de outro projeto muito legal que vai acontecer no dia 30 e 31, o Encontro de Dança 2. E aí eu queria que o Gui falasse um pouquinho do encontro e já fizesse os agradecimentos. Tem 4 minutinhos, Gui. E esperem a gente na próxima live. Ai, primeiro que toda vez que você fala isso eu me emociono de verdade, olha só. Que lindo! Porque eu acho que as pessoas boas, elas são muito mal valorizadas por esse mercado assassino. E, e todo mundo levava o marketing como algo ruim. E eu peguei a formação em marketing e nada mais é do que uma ferramenta, né? Ela não é algo ruim. Como uma ferramenta, você pode usar um martelo para construir, como você pode usar para bater. Concordo. Então, o marketing, ele também tem o seu lado bom. E o know-how que eu tive pelas escolas e pelos projetos e tudo mais, me fez ver esse lado. E eu faço muita força hoje para apoiar as pessoas boas. E as pessoas que eu sei que são boas de coração. Eu não falo só, eu faço projeto social, então sou bom. Quando chamei você, eu já sabia do seu intuito, porque eu já me liguei desde os projetos sociais, desde antes, então eu já te conhecia você desde os projetos antigos, sem você saber, tadá. E o Evandro foi quando ele falou a respeito da mão dele. Ele falou, não, eu tenho as mãos mais bonitas do mundo. Eu achei fofo ele falando, que isso me mostrou que ele vê coisas simples. Eu falei, gente, olha que lindo. E eu vi que ele, sim, é uma pessoa simples, também uma pessoa boa. E quando a gente vê que existem pessoas boas no mundo, a gente só falta para nós, para as pessoas boas, informação. Falta e colocar a mão na massa. Porque quando a gente tem um projeto muito bom, existem muitas coisas ruins que jogam na nossa cabeça, né? E eu sinto que levar esse lado mais mercadológico, racional, igual eu fiz com vocês e tudo mais, porque agora você já parou para pensar, essa nossa live de hoje não tá para hoje, dia 21 de maio de 2020, ela tá para o mundo enquanto existir Instagram e YouTube. Então, enquanto existir internet, essa live vai estar para sempre, não vai estar só para agora. Então, tá para o universo e as pessoas que participaram aqui também. Então, eu acho que esses registros para o mundo tem que ter, porque como a gente sempre recebe, né, esses medos de falar, será que vai dar certo? Nossa, esse daqui que é muito mercadológico tem mais sucesso. Mas aí depois eu estudando as métricas no Instagram, que aí são ferramentas de marketing mesmo, eu percebi que não. Elas têm mais sucesso porque tem mais visualizações, o tempo todo está fazendo coisa. Só que o nosso público é esse aqui. Fala, sabe aquele negócio? A minha avó, de parte de pai, ela é analfabeta e ela foi a que ajudou a minha família inteira. Então hoje quando você fala, tem algum livro seu, alguma coisa que você escreveu, a sensação que eu tenho é que ela abre o braço assim, ela fala, é isso, é minha família, bem, todo mundo com a mesma casa, todo mundo bem de dinheiro, todo mundo com saúde e comida na mesa, que lindo. Sabe? 1 minuto. Então eu levo muito para isso, para até hoje vocês. Então, quando a gente está levando esse projeto, o Encontro de Dança 2 em Casa, essas nossas lives, não é para a gente falar somos os melhores, e sim é para falar, pessoal,
é isso. Existem pessoas boas que têm trabalhando e é isso que a gente tem para oferecer para vocês. E o projeto de Dança 2 em Casa é o que vai oferecer isso para a experiência sinestésica de todo mundo que está assistindo. Porque ela vai ser uma experiência única, porque a gente vai fazer que o participante vai cair, vai ele cair. viva de live.